Estamos em guerra. Eu vou pedir que você pergunte para quem está aí ao seu lado uma pergunta que Deus me fez. Você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer assim: por que esse medo? Por que esse medo? Qual a razão desse medo? Eu não sou a paz que vence o medo? Eu não sou o amor que lança fora todo o medo? Pronto, eu poderia acabar a pregação agora. Muitas vezes nós temos medo da guerra. Eu vi recentemente um documentário no Netflix sobre a guerra da Ucrânia. E é surreal, assim, mas que você já tenha visto, acompanhado, não só o noticiário, mas outras guerras. Mas quando você traz para uma realidade nossa aqui, de você estar de forma contemporânea a uma guerra, e você vê relatos, e você fala, tem que ter muita coragem para você ir para o fronte e enfrentar por uma causa que não é sua. Porque nós enfrentamos batalhas, enfrentamos guerras, naturalmente por coisas nossas, né? Isso acontece, mas às vezes também nós vamos guerrear por questões alheias. Questões que você vai dizer assim, eu não tive nada a ver com isso, mas é guerra. E o medo, ele vai ser real, o medo vai ser presente, mas eu torno a perguntar a vocês, que foi o que Deus me perguntou: por que esse medo? Vamos ler João capítulo 20, do verso 19 ao 22. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que aqui já foi ministrada pelos louvores, e agora daremos continuidade através da pregação. Senhor, te damos graças porque tu és um Deus pleno, perfeito. Obrigado porque o Senhor tem, Deus, se mostrado, Deus, todos os dias, um Deus presente, cuidadoso, amável. Muito obrigado por isso. Obrigado pelas tuas misericórdias, pela tua justiça, Senhor. Pai, continua falando poderosamente a nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto bíblico, no qual João relata momentos de medo. Jesus aqui já tinha ido para a cruz, e Jesus foi para a cruz na sexta-feira, e aqui, como a gente fala, que era o primeiro dia de semana. Qual é o primeiro dia de semana? Domingo. Só que até então, eles ainda não tinham tido a notícia acerca da ressurreição de Cristo. Ou seja, aquele ambiente era um ambiente de medo. Tanto que o texto diz o que? Bota no 19, por favor. Que eles estavam reunidos como a portas fechadas. Ou seja, não era uma porta fechada simplesmente por uma questão de privacidade, não. Vou aqui fechar minha porta aqui para que ninguém veja o que eu estou fazendo, não é sobre isso, é medo. Porque diz o quê? Ali por medo dos judeus. Ou seja, os judeus crucificaram Cristo, e todos aqueles que andavam com Cristo também eram o que? Estavam sendo ameaçados. Aquilo ali poderia ser realmente o fim, o término daquela jornada. Então eles foram e ficaram em casa de porta o quê? Fechada. Com medo onde? Ali. Não, eu estou com medo. É como se eles estivessem ainda vivendo, e isso estava acontecendo, na ignorância. Ou seja, Jesus já tinha realizado essa obra maravilhosa, ressuscitou, só que eles não sabiam.
Ou seja, a obra estava o quê? Completa. Mas eles ainda não tinham conhecimento. Por isso eles estavam com medo. Só que isso não aconteceu apenas lá. Acontece hoje comigo, acontece com você. Entenda que a obra de Cristo já está completa. Já aconteceu. O meu futuro está onde? Nas mãos do Senhor. O seu futuro está onde? Nas mãos de Deus. Naturalmente, éramos para ter o quê? Paz. Só que normalmente temos o quê? Medo. Assim como os discípulos. Isso se reflete em nossa vida hoje. Medo do quê? Do amanhã. Não somente, às vezes é do hoje. Às vezes não é o amanhã daqui a um tempo. Às vezes é o amanhã. Às vezes é o amanhã quando sair daqui. É o futuro de modo geral. Só que Jesus, ele chega e antes de qualquer coisa, o que é que ele diz? Paz seja com vocês. O que é que eu entendo? O que é que ele falou comigo? Filho, eu sou o Deus da paz, eu sou o Shalom. Palavras não morrem, promessas se cumprem. O Deus da paz, ele é presente. Tudo que ele prometeu vai cumprir. Agora, eu não posso ficar refém do medo. Eu não posso ficar refém da porta fechada. Porque ele vai além do seu medo. Jesus, ele poderia se deparar com aquela porta e falar, está fechada. Está trancada. Não consigo entrar. Mas ele se limita a uma porta? Não. Você acha que ele vai se limitar ao seu medo? Não vai. Nós, muitas vezes, colocamos barreiras por conta do medo. Eu tenho medo, então não vou fazer isso. Os discípulos, eles tinham visto Jesus morrer, estavam com medo, trancados, confusos, provavelmente carregavam ali uma culpa, uma frustração. Imagina Pedro, de modo algum, o Senhor irá para a cruz. Não, eu não vou deixar. Deixou, negou e fugiu. Estavam vivendo isso. Imagina como era o pensamento. Tantas promessas, tantas coisas eu ouvi que ia ser diferente no meu futuro. Olha o que eu deixei para trás, o meu negócio, a minha família, talvez uma vida que eu tinha aqui, para seguir esse homem. De repente ele morre e ele nem se defende. Fiquei frustrado. Não era isso que eu tinha pensado que iria acontecer. A promessa, ela parecia ter morrido na cruz. Talvez na sua vida você veja promessas que você está olhando e está vendo, está morrendo. Deus, será que o Senhor não está vendo que está morrendo essa promessa? Deus, será que aquilo que o Senhor falou comigo está indo por um caminho totalmente diferente? O que é que gera isso? Medo. Como é que vai ser? A esperança parecia travada. O futuro era incerto. Por isso eles se reuniram e ficaram em casa, com medo. Mas Jesus entra no lugar fechado. O lugar mais fechado da sua vida é o local que Jesus pode acessar. Você pode se fechar para todo mundo. Você pode pegar essa área e falar, essa área aqui ninguém vai mexer, isso aqui eu não quero que toquem, eu não quero que falem sobre isso. Jesus fala, é aí que eu vou tocar, porque eu quero te curar. É aí que eu vou tocar, porque eu quero pegar e arrancar isso, tirar esse medo e te restaurar. É isso que ele quer fazer. É isso que ele fez com esses discípulos. E como é que ele fez isso? Trazendo a paz. É o Jeová Shalom, o Deus da paz. Essa paz, como Paulo diz, olha, é uma paz que excede o entendimento. É essa paz que vai guardar o meu coração onde? Nele. O meu coração, o seu coração precisa estar guardado nele. Porque se o meu coração não for protegido por essa paz, ele será invadido pelo medo. E o medo vai fazer de tudo para nos parar. O medo fez de tudo para que aqueles discípulos parassem. Se hoje nós estamos aqui foi porque alguém deu continuidade à obra de Cristo. Porque eles receberam, como nós lemos aqui,
a paz, e o Senhor soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo. Você quer que eu preciso da paz de Cristo? Só isso? Sim, mas tem mais. O Espírito Santo de Deus. Porque se eu não buscar, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou ter autoridade, eu não vou ter poder, porque a Bíblia diz que eu vou receber poder através do Espírito Santo. Então busque isso. Essa paz de Jesus aqui, nesse texto, não era só uma saudação, como nós fazemos hoje, a paz do Senhor, meu irmão. Não, era a paz verdadeira. Era ali a personificação da paz. Olhe, eu cheguei, eu quem? A paz. Eu quem? O amor. Eu quem? A justiça. Eu quem? A verdade. Eu quem? A vida. Jesus. Às vezes você pode estar com portas fechadas em diversas áreas da sua vida. Mas hoje é noite de Jesus entrar por essa porta e falar, sabe o que para você? Filho, filha, paz seja convosco. A paz que eu tenho, eu te dou. Jesus, ele entra onde as portas estão trancadas. Existem portas que nós trancamos por dentro, como a porta do banheiro, por exemplo. Você entra e tranca por dentro. Aqui dentro do nosso coração também existem portas. Algumas portas você pega e você, essa chave aqui é sua, guarda. Eu peguei algumas portas e as minhas, essa aqui é sua, você pode acessar, tá? Mas tem portas que nós pegamos e falamos, não, essa aqui, não. Essa aqui eu não vou dar acesso a ninguém. E às vezes queremos impedir o acesso de quem? De Cristo. Ah, mas eu tenho um poder de impedir? Tem. Porque Deus não vai invadir o seu coração. Lá em Apocalipse, o texto bíblico diz que ele falando isso, que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você, ou seja, eu vou ter comunhão contigo, vou mudar a sua vida, vou ter parte com você. Mas se você continuar com a porta fechada do seu coração, eu não consigo fazer nada. Aí às vezes tem portas que você pega e fecha por dentro. Talvez seja a porta do arrependimento, talvez seja a porta do perdão, talvez seja a porta de uma restauração, de tantas coisas, tantas portas. Sabe os programas antigos, a porta da esperança? Que porta você vai entrar? O que é que tem atrás dessa porta? Às vezes vemos assim esse mistério. Às vezes nem nós mesmos sabemos o que é que está aqui guardado. Porque são tantas coisas, é o acúmulo de tantas experiências, tantos pensamentos, tantos desafios, que eu já fico perdido em saber, Senhor, eu não sei nem que porta que eu estou hoje. Mas Deus, ele faz um mapeamento perfeito da sua vida. Ele sabe todas as portas. Ele sabe quais são as chaves, o que está emperrado, o que não está emperrado, o que tem miolo, o que não tem miolo, o que é de senha, o que não é de senha, o que é fácil. Ele sabe tudo. Ele espera que você faça uma coisa, conceda a ele acesso. Sabe quando você faz uma procuração para alguém e você coloca lá todos os poderes ali listados? Olha, você pode fazer tudo por mim. Você concede àquela pessoa acesso àquilo. Eu preciso fazer isso. Quando eu decido entregar minha vida a Cristo, não é entregar minha vida a Cristo para simplesmente dizer que agora eu sou um cristão, uma cristã, para poder estar em uma igreja, para poder postar uma coisa aqui. Não, tudo isso é importante e façam isso. Eu faço isso, mas é muito mais do que isso. É você viver a vida que Ele escolheu para você viver. É você entender que Ele, que é o amor, que é o perfeito amor, tem capacidade de lançar fora todo o medo que você sente. Pode ser o medo mais bobo para você. Ele olha com atenção e fala, isso, se para você isso é demais, isso não é nada para mim. Eu posso mudar. Essa semana eu tive esse choque de uma realidade que já era para eu saber. Que Ele continua sendo Deus. Que Ele não mudou. Que Ele não vai mudar. E que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E que Ele é um Deus perfeito. Ele é a paz que eu preciso. Ele é a paz que você precisa. Tome posse disso. O medo pode trancar portas, mas não pode impedir Jesus de entrar. Não pode. Hoje eu não quero que você impeça Jesus de entrar por portas da sua vida. Não quero. Não quero.
quero que você conceda hoje a Ele livre acesso. A paz de Jesus, ela vem antes da missão. Repara que Jesus, ele entra na casa e ele se apresenta. Ali já é um choque, olha, eu achei que estava morto, você está aqui. Ele faz questão de mostrar, como diz o texto aqui, mostrou-lhes as mãos, por conta dos furos, dos pregos da cruz, e mostrou o lado, porque foi onde ele foi golpeado ali com uma lança. Ou seja, são provas cabais, olha, sou eu. Está vendo aqui? Está aqui o furo, minhas mãos estão aqui. E ele ministra a paz sobre aqueles discípulos, mas depois ele manda também ir cumprir uma missão, que é a missão no qual nós hoje também temos, o ide, e eles saiam e façam as coisas. Só que antes de Jesus enviar, Jesus ministra a paz. Isso quer dizer que ele não vai simplesmente tratar o seu medo, remover o seu medo com a paz, não. Ele tem um propósito diante disso. Já pensou? Vou passar medo à toa? Não. O medo que você sente hoje, tenha certeza que vai servir para que outras pessoas sejam alcançadas, para ser testemunho, para que outras pessoas vejam o que Deus fez na sua vida. Você um dia vai ter a oportunidade de falar, olha, eu tive medo disso, eu achei que eu não iria conseguir, eu achei que ali seria o meu fim, eu achei que não teria mais jeito, mas eu dei acesso total da minha vida a Jesus. Ele entrou, mudou a minha história e vai mudar a sua também. Eu quero ver vocês falando isso daqui a pouco. Eu não quero esperar 10 anos, não. Eu quero que seja amanhã. Porque foi assim comigo, está sendo assim, eu quero que continuará sendo assim. O medo, por mais que ele possa te parar, ele não deve te parar. Você precisa sair daqui nessa noite com um compromisso, não comigo, mas com Deus, de falar, eu não vou permitir que o medo me pare. Eu não vou permitir que o medo me desanime. Eu não vou permitir que o medo me frustre. Não vou. Por quê? Porque eu tenho a paz de Cristo. Eu tenho a presença real dele na minha vida, aquele que pode fazer todas as coisas. É esse Jesus. Uma alma dominada pelo medo não consegue cumprir o propósito com liberdade. Não conheço ninguém que vive abaixo do medo, que consegue fluir de forma natural em tudo. Por quê? Porque ele para você. Ele para você. A paz, ela não é apenas um resultado da vitória, não. Mas é o que me dá força para continuar, mesmo esperando a vitória chegar. É ter paz, apesar das circunstâncias. É ter paz, apesar das pessoas. É ter paz, apesar dos lugares. É ter paz. Mas não é uma paz qualquer, é a paz de Cristo. E essa paz de Cristo, ela é fantástica. Eu preciso ter a certeza de que eu vivo esta paz. Eu não posso atestar que isso é verdade ou não, simplesmente quando tudo ocorre de maneira perfeita na minha vida, ou quando os meus problemas estão todos adormecidos, ou quando minha situação está toda organizada, porque aí é fácil ter paz. Aí é a paz muito natural, não? É ter paz, isso tudo do avesso. É a paz que diz lá os Salmos, eu não esqueci agora qual é, que diz, em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Tem paz melhor que essa, de você deitar e dormir, aquele sono que você precisa descansar. Muitas vezes nós não vivemos isso, sabe por quê? Porque nos falta essa paz. Porque nós não estamos buscando o Deus da paz, estamos buscando a resolução dos nossos problemas em coisas, em pessoas, achando que isso vai gerar o quê? Paz, mas não vai. Podem ser coisas paliativas, mas o que é que vai te dar paz genuína? A presença de Deus na sua vida. É você carregar a presença aqui na igreja, na sua casa, em família, com seus amigos, no seu trabalho, na sua rua, em qualquer lugar. Eu sou aqui não, eu sou um portador da paz. É ter uma carteira, né? Sabe quando você tem porte de arma? Você aprende, não, eu tenho porte de paz.
Por quê? Porque eu tenho Cristo na minha vida. Não é um amuleto da sorte, não é usar branco, azul, não é sobre isso. É interno. É saber quem está comigo. É saber quem me ama. Deus, Ele não quer apenas te usar, Ele quer te restaurar. Ele quer te usar, mas quer te usar sem medo. É para que você faça exatamente entregando tudo. Às vezes você vive situações, você fica ali cheio de receio. Não sei se eu faço isso. Não sei se eu posso falar isso. Não sei se eu posso fazer tal coisa. Cheio de receio. Quando você vai servir a Deus, você não pode viver dessa forma. Você tem que entender que Deus, Ele vai levar você para qualquer lugar. Eu tive receio esses dias, Yasmin me ligou. Eu tenho uma missão para você. Aí eu falei, diga. Achei a princípio que era algo relacionado ao trabalho. Não, porque tem um irmão de uma amiga que ele está com um problema psiquiátrico, aí comecei já. Eu falei, peraí, psiquiátrico, porque ele tinha um vício nisso, daquilo, e ele teve uma emergência e precisa ser internado em um local, em uma clínica. E ela está sozinha, eu não consigo ir, será que você pode ir? Eu tive receio. Eu liguei e falei, peraí, eu não conheço a pessoa, nunca vi na minha vida. Aí ela veio, né? Sim, mas é serviço, você não gosta de servir as pessoas? Aí eu, gosto, vai lá. Acabou que não precisou, mas eu iria, deixando claro, eu iria, não quero saber, pode ser o que for, eu sei quem está comigo. É desafiador, poderia ter uma situação estranha, ruim, poderia, mas eu não estou sozinho. Não estou falando que é super-homem, que você vai meter as caras em qualquer lugar, não é sobre isso não. É ser prudente, mas tem coisas que você não pode deixar com que o medo fale mais alto. Não pode. Não vou pregar para aquela pessoa no meu trabalho não, porque ela já disse que ela não acredita em Deus. Pronto. E aí? É isso que Deus quer que você faça? Não, eu não vou falar para aquele familiar meu, porque senão ele vai achar estranho, vai falar que eu sou fanático, porque eu vou falar de Jesus para ele. Ah, é? Então não fale, então viva conforme. Para que ele olhe para você e veja uma transformação de quem você era e quem você é hoje. O que eu não posso é ter medo. Ah não, o que vão pensar se eu abrir a boca e falar? Não quero saber não. Uma vez o avô de Yasmin estava no hospital, e eu particularmente achei que ali seria o último dia dele. O avô de Yasmin é japonês nato. Entende português, mas é japonês. Tem a cultura dele, isso, aquilo, mas eu estava ali, ele no leito ali da UTI, no quarto, perdão, e eu fiz a profissão de fé, ele entendeu, você confessa a Jesus? Sim, confesso, pronto. Fiz minha parte. Foi assim com a avó dela, foi assim com o avô dela. Eu não estou preocupado com isso, porque é uma alma. É uma alma. Ah, podem achar o quê? Ah, se aproveitou do Senhor? Não. Eu ofereci para Ele o que eu tinha de melhor. Cristo. Será que você tem oferecido para as pessoas o que você tem de melhor? Ou o medo não está deixando? Ah, não, mas eu não sei. Então se esforce, aprenda. Quebre essa barreira da timidez, da vergonha, de eu não consigo, não, meu chamado não é esse, eu sou dos bastidores, isso e aquilo. Será mesmo ou será que é medo? E não está deixando que esse medo fique de lado para cumprir a missão de Cristo na sua vida. O medo faz parte da vida, faz. Mas a coragem vem de Deus, a paz vem de Deus, e isso tem que sobrepor ao medo. Não posso me valer de outra coisa. Jesus, Ele não envia corações dominados pelo medo, sem antes ministrar paz sobre esses corações. Se você quer ser enviado, se você quer viver o propósito de Deus, ore e peça que Ele remova do seu coração o medo. Senhor, eu não quero. Lembra da pergunta? Por que esse medo? Eu não estou contigo. Eu não prometi que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu não sou o eu sou. Por que temer? Porque muitas vezes nós tememos. As marcas de Jesus revelam que a dor não teve a palavra final. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos o quê? Alegraram-se. As marcas da missão, do propósito, as dores que carregamos muitas vezes, por mais que seja estranho,
fará com que pessoas se alegrem. Fará com que pessoas olhem e vejam Cristo em você. Eles olharam e viram as marcas. Eles olharam e falaram: mestre, é verdade, o Senhor está aqui. Eu achei que estava tudo perdido, mas o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Eu achei que alguém iria invadir essa porta aqui e iria nos matar, mas o Senhor simplesmente aparece e mostra a tua paz. É isso que Ele faz. Ele revela: olha, a minha dor não é um ponto final, é um ponto de continuação. Isso aqui, essa dor que eu passei na cruz, foi necessário, foi importante, mas muito maior é o que está por vir. Muito maior é o que eu tenho preparado para você. Muito maior são os planos, muito maiores são os planos, as promessas, a transformação que eu tenho é muito maior. Não fique preso à dor, não fique preso ao passado, não fique preso às marcas. As marcas mostram que você foi à guerra, que você guerreou e que você perdeu algumas batalhas, sim, mas não quer dizer que você perdeu a guerra. Batalhas perdemos diariamente. Jesus, ele mostra as marcas para dizer: olha, eu passei pela dor, mas a dor não me venceu. Você vai permitir que a dor te vença? Você vai permitir que o medo te vença? Você vai permitir que a paz entre em seu coração e faça morada? Permita isso nessa noite. Isso ensina que a paz de Cristo, ela não apaga toda a memória, mas ela muda o governo da memória. É você mudar a sua forma de pensar. É você entender: olha, isso aqui aconteceu, isso aqui eu não posso mudar, mas eu posso dar um novo significado. Eu posso transformar isso aqui em uma virtude e me tornar uma pessoa melhor e desfrutar dessa paz. Jesus, ele não nega as feridas, ele as redime. Não negue as feridas, não. Olha, isso acontece. Pastor, meu coração está machucado. Eu sinto ainda a dor aqui no meu peito. É difícil para mim conviver algumas coisas. Eu sei. Mas Jesus pode curar. E Ele vai curar, eu creio nisso. O que é que precisamos fazer? Não desistir. Ah, eu preciso enfrentar mais um tempo, vou. Eu preciso fazer isso, vou fazer. Nós nos esforçamos tanto pelo outro, e muitas vezes não queremos ter um esforço maior para uma cura interna nossa. Como é que eu vou ajudar o outro se eu estou ferido também? Eu preciso me curar. Eu preciso permitir que o medo não me paralise, para que eu possa ir ao encontro de alguém e falar: olha, o medo não me paralisou e também não vai te paralisar. Me dá a mão aqui, bora junto, estou com você. Eu não vou soltar a sua mão. Eu posso fazer isso por vocês? Posso. Mas eu tenho o quê? Limite. Jesus não. Onde eu não consigo te ajudar, Ele consegue. E sempre conte com essa ajuda. Sempre. O passado ele pode ser lembrado, mas não precisa ser revivido todos os dias. Jesus não ficava toda hora dizendo: olha minhas mãos aqui. Olha aqui a marca, ó. Errou, olha aqui minha marca. Não. Está vendo aqui? Aconteceu. Vocês são testemunhas oculares. Vocês viram o que aconteceu. Mas olha o que Deus fez. Transformou. O que para muitos era o fim, eu digo para vocês hoje, é um começo. É algo novo que eu tenho para você. É isso que eu preciso viver e aprender com Cristo. Cicatrizes, em Cristo, cicatrizes deixam de ser prisão e passam a ser um anúncio da graça. Paulo diz o que? Trago em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo padeceu por amor a Cristo. Mas Paulo foi o maior anunciador do que? Da graça. Porque ele entendeu: olha, eu não merecia, mas a graça me alcançou. Olha, ainda dói, mas a graça é muito maior. Olha, eu tenho um espinho na minha carne aqui que fica me querendo puxar para baixo o tempo todo, mas a graça de Jesus é maior. A graça de Jesus me basta. E isso para mim é importante. As marcas que antes pareciam prova de derrota, pode se tornar, sabe o quê? Testemunho da redenção. Olha essa marca aqui. Essa marca aqui
Alguém pode olhar para você e falar, e é isso. Mas porque estão olhando apenas para onde? Para o que ficou lá atrás. Se você olhar para Cristo, você vai olhar o que Ele fez. Era assim, era, mas não é mais. Ele mudou. Nós fomos transformados por esta graça. Cada um aqui com seus comportamentos, com seus pensamentos, uma vez que foi nos dado o direito de escolher. Olha, eu quero uma vida nova. Você quer? Eu tenho para você. E nós fizemos essa escolha. Tudo passa a ser diferente. Tudo. A parte de Jesus nos tira do isolamento e nos devolve o propósito. Verso 21 diz assim, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, eles saíram do ambiente do medo, de portas fechadas, sem acesso, receberam a paz e foram. Talvez o que você precisa nessa noite fazer para alcançar a promessa de Deus seja ir. Você já fala medo, ó, não me acompanhe não. Eu vou. Não quero companhia. Porque a maior companhia que eu tenho é a companhia de quem? De Cristo. O maior, aquele que pode realmente estar ali comigo, me ajudando, me guiando, me orientando, sabe quem é? Jesus. E Ele venceu a morte, que dirás? O medo. No momento dele de medo, porque ele também teve, que ele estava ali no Getsêmani, no jardim, orando. Ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mais o que? A tua vontade. Mesmo quando você estiver orando, o medo vai querer falar mais alto. Você pode estar orando e talvez a razão da sua oração seja o medo. Então aí você vai estar dizendo uma palavra ali, mas o seu coração pode estar todo cheio de medo. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus, porque é buscando a Deus, é orando, é buscando realmente a palavra do Senhor, que o medo vai ser colocado de lado. Ele não vai fazer morada no seu coração. Não vai. Jesus não te dá paz para você viver escondido. A paz verdadeira gera coragem para obedecer. Jesus curava e curou algumas pessoas, e algumas dessas pessoas ele curou e falou assim, olha, vá e conte. Vá para tal local, para que as pessoas vejam o que aconteceu. Quando você for curado, for curada, não se isole, pronto, fui, busquei a Deus, Deus me curou, agora eu estou bem para viver a minha vida. Não, agora eu estou bem para viver o que Ele quer que eu faça, quer que eu viva, para viver a vida dEle em mim. Certa vez Jesus curou 10 leprosos, e a cura foi assim, olha, vocês querem ser curados? Pronto, podem ir, vão e se apresentem ao sacerdote. E para se apresentar ao sacerdote, eles teriam que estar curados. Eles foram andando, no meio do caminho, eles foram curados. Pergunte quantos voltaram para agradecer. Um só. Daí dá para ver de forma proporcional como funciona a nossa humanidade. Quantas pessoas recebem cura de Deus, transformação, renovo, livramento do Senhor, mas poucas realmente voltam e agradecem. E o voltar para agradecer não é somente um cumprimento ali de uma regra religiosa. Não, é viver uma vida grato a Deus. É falar, olha, eu estou aqui vivendo para Ele porque Ele me transformou, porque Ele curou. Não é só um, valeu Pai, obrigado. Não é sobre isso só não. Isso aí você faz em qualquer lugar, para qualquer pessoa, mas é uma vida de gratidão pelo que Ele fez. Se a gente parar para analisar a nossa vida, nós temos todos os dias inúmeros motivos para viver uma vida grata a Deus. Para falar, Senhor, obrigado. Hoje uma senhora entrou aqui, antes de começar o culto, pela primeira vez, sentou e desabafou ali. Perdi meu filho, 34 anos, cometeu suicídio. Assim, primeira vez que viu a gente aqui,
Ou seja, será que ela não estava com aquilo no coração? Eu creio que a paz vai alcançar a vida dela. Ela disse que domingo ia estar aqui 10 horas. Eu vou orar para que ela esteja aqui 10 horas domingo. As pessoas estão aí fora sem paz, achando que isso resolve o problema. Não resolve nem o dela e nem o de quem fica. Não resolve. Não confunda a paz que o mundo quer te oferecer com a paz que só Deus dá. Só Deus pode conceder paz. Jesus, ele não nos acomoda no quarto fechado simplesmente por gostar disso, não. São tempos. Talvez você vai precisar desse tempo de estar no seu quarto, de se esconder, para que ali ele apareça para você e lhe mostre a paz. Filho, está aqui nesse quarto, desolado, acabado, achando que sua vida acabou, mas eu tenho uma solução para você. Eu tenho uma vida nova para você. Eu tenho uma restituição para você, mesmo que seja algo que, humanamente falando, não possa voltar, mas eu sou o Deus que supre todas as coisas. É esse Deus. Tempo de quarto fechado, de medo, precisa acabar. Porque Deus tem algo novo para você. Deus tem novidade para você. E por fim, o sopro do Espírito Santo, ele gera uma nova vida. O verso 22 diz: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Muitas pessoas, você já pode ter lido e escutado inúmeras ministrações dizendo que o Espírito Santo, ele só veio em Atos. Porque o texto diz a descida do Espírito Santo, mas se eu ler aqui de forma muito natural, o que é isso? Jesus falando que recebam o quê? O Espírito Santo. Ou seja, eu creio que lá foi uma coisa, e aqui, de forma antecipada para os seus ali também, Jesus ministrou o Espírito Santo nas pessoas. Jesus, ele não fez isso simplesmente, pronto, vou te dar aqui um adicional, um upgrade aqui. Não, não é somente isso. É algo que muda a nossa vida. Nós lemos sobre fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, 22. E a gente percebe que são atributos ali, né, características de pessoas que vivem em conformidade com o Espírito Santo. Ou seja, na prática, aquela pessoa que é um cristão, uma cristã genuína, ela precisa frutificar desta forma, porque ali é obra do Espírito Santo. Se eu vivo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Espírito Santo, isso vai ser algo natural na minha vida. Os discípulos aqui precisavam viver isso. Cada um tinha o seu temperamento, cada um tinha a forma de enxergar a vida, sua realidade, mas uma coisa todos precisavam: do Espírito Santo. É fundamental tê-lo para que o medo não fale mais alto. Quando lá em Atos é ministrado ali, o texto relata sobre a descida do Espírito Santo, a Bíblia fala logo em sequência que eles receberam poder, autoridade e começaram a anunciar o Evangelho com intrepidez. Isso quer dizer o quê? Sem medo, sem vergonha, sem timidez, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo e quem estava com eles. Tem guerras que você vai enfrentar na sua vida e que, se não for o Espírito Santo, você vai ficar em ruínas. Tem guerras que são espirituais. Guerras espirituais, elas são resolvidas de forma espiritual. Guerras físicas, você resolve de guerras físicas. E às vezes vai ser um mix. Mas nunca queira resolver algo espiritual de forma física. Não vai funcionar. Então, se eu não busco o Espírito Santo para me orientar, para me direcionar, vai ser problema. Jesus, ele, ao conceder, ao enviar ali, ministrar sobre ele o Espírito Santo,
ele trouxe ali uma melhora significativa na vida daqueles discípulos. E repare que ele ainda passa um tempo, né? A Bíblia relata que ele passou ainda 40 dias com aparições aqui, aparições ali, e em alguns momentos ainda, alguns discípulos ainda não o reconheciam. Mesmo já vendo provas, mesmo ele já mostrando, isso quer dizer que muitas vezes o medo ele vai ter a capacidade de nos distrair. Eu fico distraído, porque o medo fala mais alto e eu perco o meu foco. Ao invés de olhar para Cristo, para as promessas, porque Ele já falou comigo, eu começo a olhar para a circunstância agora. Imagina os discípulos, e agora? Meu futuro? Volto para a pesca? Vou fazer rede? Vou para um comércio? Vou voltar para ser cobrador de impostos? O que eu vou fazer da minha vida agora? E aí distrai. Como às vezes acontece comigo e com você. Às vezes no momento de espera, no momento ali de ansiedade, facilmente somos distraídos. Facilmente achamos que é isso, quando na verdade é aquilo. Por isso eu preciso do Espírito Santo, que é o meu guia. É aquele que me mostra o caminho. É aquele que vai interceder diante do Pai. Quando eu não consigo falar, quando eu não consigo expressar com palavras, é aquele que intercede por mim, é aquele que fala, Pai, é isso que Ele quer, não é isso não, é outra coisa, é Ele. Jesus não veio maquiar o velho homem, não, Ele veio gerar uma nova criatura. Tenho certeza, e vou falar agora das mulheres, que vocês mulheres, talvez aqui todas, acordaram de um jeito, aparentemente, foram trabalhar de outro jeito e vão dormir de outro jeito. Estou certo ou estou errado? Assim, porque às vezes nós nos arrumamos. É uma maquiagem aqui, é uma coisa aqui, é uma coisa ali. Isso você coloca, isso você o quê? Tira. Mas não, o que Jesus faz, não tem isso de é um pouquinho aqui, eu vou tirar e vou colocar, não. É uma transformação total. É uma nova criatura. Sabe quando você vê aquelas pessoas que fizeram procedimentos estéticos e você fala assim, é outra pessoa. É outra coisa. Só que mudou o quê? Aparência. O que é que Deus quer mudar? Coração. Porque às vezes eu posso olhar para vocês aqui e não posso ver nenhum medo aparente. Vocês podem olhar para mim e falar assim, não, o pastor não tem medo de nada. É o pastor da igreja, como é que ele vai ter medo? Bobinhos. Todos nós temos nossos medos, nossas inquietações, nossas incertezas. A grande questão é, o que é que eu faço com isso? Será que eu estou colocando isso acima do poder de Deus? Ou estou colocando isso lá embaixo? Senhor, olha, isso aqui é real, eu estou sentindo, mas o Senhor é maior do que isso. O Senhor pode fazer todas as coisas, e eu creio. Eu preciso confiar nisso. A paz que vence o medo não é uma sensação passageira, não. Mas é a presença de Cristo onde? Aqui dentro. Ou seja, é permanente. Porque o que Ele fez não vai ser mudado. A obra que Ele fez redentora, ninguém pode mudar, não pode apagar isso jamais. O meu medo pode voltar. De acordo com a estação, pode ser aumentado ou diminuído. Mas a presença dEle, o poder dEle é imutável. Nenhuma circunstância pode mudar, nenhum ser humano tem capacidade de mudar o poder de Deus, porque Ele é. É isso, pronto, não tem definição, é Deus. E é esse Deus que te ama, é esse Deus que quer mudar a sua vida, é esse Deus que quer melhorar você, é esse Deus que quer acessar a porta trancada por dentro que tem no seu coração. Talvez hoje existam portas trancadas dentro de você. Trancadas pelo medo, pela culpa, decepção, vergonha, traumas, inseguranças. Mas Cristo continua entrando nesses lugares. E para Ele, missão dada é o quê? Missão cumprida. Ele vai lá no profundo do íntimo do seu coração.
Ele vai esquadrinhar, ele vai organizar tudo aquilo ali e vai tirar o que não presta. Você quer isso nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vem cá, Magna. Não sei o que você vai ministrar. Agora é com você e Deus. A paz que vence o medo, ela não nasce apenas quando as portas se abrem, mas ela nasce quando Jesus ocupa o centro. Porque talvez portas continuem fechadas para você. Isso não quer dizer que a paz precisa ser perdida. Talvez daqui a um tempo algo possa acontecer diferente do que você programou. Isso não pode ser motivo para que você perca a sua paz. Talvez ao sair daqui alguém abra a boca e fale besteira para você. Isso não pode ser determinado.
Coloca a mão em seu coração. Jesus, obrigado, Senhor. Pai, eu creio, Deus, que nessa noite milagres vão acontecer, Deus. Eu creio que o Senhor não faz nada, Deus, de forma aleatória. Tudo que o Senhor faz tem um propósito, e eu creio que nessa noite o Teu propósito está sendo cumprido aqui nesse local, Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor falou, Deus, aos nossos corações. Que privilégio nós temos de ouvir a Tua voz, Senhor. Mas não queremos apenas ouvir, queremos vivê-la. Queremos colocar em prática, Deus, o que aqui nós escutamos da Tua parte. Por isso que em nome do Senhor Jesus eu te clamo. Remove todo o medo do nosso coração, da nossa vida, Senhor. Todo o medo que nos paralisa, todo o medo que causa dor, que nos maltrata, Senhor, que nos deixa para baixo. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Que portas que aqui que foram trancadas por dentro, de forma simbólica, Pai, que nesse momento só possa acessar. Queremos te conceder acessos nessa noite, Pai. Acessa, Deus, pois Tu tem a solução para isso. Talvez pessoas aqui tenham entrado não aguentando mais conviver com isso. Talvez seja um arrependimento, um perdão. Deus, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vai ministrando, Senhor. Fala aos Teus filhos nessa hora, Deus. Trabalha que o Teu Espírito Santo, Pai, faça essa obra completa de transformação. Vem nos convencer, Deus, do que nós precisamos mudar. Que possamos crer, Deus, na Tua palavra, crer na Tua promessa, Deus. Senhor, que todo medo caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E nós cremos, pois nós estamos diante desse perfeito amor que era o Senhor. Que isso seja uma verdade em cada coração, em cada lar representado aqui, Deus. Que Você possa visitar lares nesse momento. Opera, Senhor, à distância, porque Tu podes fazer também isso. Mas que possamos testemunhar, Deus, o quanto antes, daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Te agradecemos por essa palavra. Que possamos guardar em nosso coração e colocar em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Aplauda Jesus por isso.